Fala pessoal, boa noite. Conectando aqui, chamar o Capitão Domingos Salles aí para se reunir. E aí, capitão? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, cara? Obrigado aí pelo convite. Tá escutando bem? Estou escutando bem. Tá nenhum chiado não, né? Que eu tô com um vento aqui próximo, então tá ouvindo tranquilo. Certo? Estou ouvindo bem, agora ficou melhor. Ah, então beleza, cara. Queria Estou agradecer. ajeitando, tô ajeitando aqui, na verdade, essa câmera para ficar na posição mais confortável aqui. Ok, eu acho que agora tá bom, né? Você tá me enxergando bem e tá, né? Tô enxergando bem, tranquilo. Eu Tranquilo, então. Vamos lá. queria agradecer o convite de você doar seu tempo para a gente conversar um pouquinho aí sobre o incêndio lá na Boate Kiss. Você, como bombeiro, ninguém melhor para discutir sobre o assunto do que um especialista, né? Então, agradeço aí de antemão essa conversa. O intuito aqui é trazer conteúdo, trazer conhecimento pro público da Avoid, né? Então, sim, agradeço de antemão. Só queria dar as boas-vindas aí para quem está conectando. Falar um pouquinho de qual que é o intuito aqui do programa, né, do Talks, o título que a gente deu aí essa, para essa interação que a gente vai ter com os outros profissionais. Então, a ideia é trazer realmente a discussão técnica sobre algum evento extraordinário que tenha acontecido, algum acidente, algum incêndio, nesse caso é incêndio, né? E aproximar as pessoas com um assunto de gerenciamento de riscos, né, percepção de riscos em diversos locais onde a gente está no cotidiano, né? Sávio, por favor, não vou te chamar de Sávio pelo costume, mas fica à vontade e se apresenta aí, por favor. Então, pessoal, eu sou o Capitão Sávio, do Corpo de Bombeiros. Trabalhei muito tempo no setor técnico do Corpo de Bombeiros, no Centro de Atividades Técnicas, né, onde eu trabalhei com vistoria técnica, trabalhei também como analista de projetos. E o meu último serviço foi chefiando a gerência de normas e cadastros, onde que a gente trabalha tanto elaborando normas, né, como também recebendo as demandas, as dúvidas dos engenheiros, projetistas, que, que fazem parte do sistema, né, do sistema de segurança contra incêndio e pânico, e demandam esse serviço para a instituição Corpo de Bombeiros. Né. Hoje eu estou na Defesa Civil Estadual, exatamente desde agosto do ano de 2020, né, chefiando o departamento de prevenção, né, e não sei até quando, porque estou para ser promovido, é provável que eu seja deslocado para outro setor, né, e Bom, também sou piloto de helicóptero do grupamento aéreo do NOTAEC. Basicamente, essas são as minhas atividades dentro da instituição Corpo de Bombeiros. isso. Sou engenheiro ambiental, mestrando hoje também em engenharia ambiental, voltado à segurança contra incêndio. Né? Então, à disposição de vocês para qualquer dúvida. Bacana, cara. Eu pensei que você esqueceu de falar que era engenheiro ambiental, pô. Exatamente. Foi a nossa ponte inicial, né, de amizade, então não podia deixar de falar. Claro. Bom, então assim, vamos fazer então direto ao assunto, né, sobre o incêndio lá na Boate Kiss. Para quem não lembra, né, isso está fazendo 8 anos, na verdade fez 8 anos em janeiro, e foi reportado várias reportagens sobre os julgamentos, né, que ainda não ocorreram, sobre os culpados do incêndio, né, o que culminou, na verdade, quem foi o responsável por culminar no incêndio e nas 242 mortes que decorreram, né, no caso do incêndio, ou foi por asfixia ou pisoteamento, né, que teve aquela situação do pisoteamento, aí o Sávio vai poder falar depois. E esse incêndio foi assim
um dos mais comoventes, né, no Brasil, porque, se salvo engano, foi o segundo incêndio, né, um acidente desse tipo que causou mais mortes na história do Brasil. Só perdeu, eu acho, para o Gran Circus, né, no Rio de Janeiro, foi em 61. Aquela lá teve, sei lá, acho que 500 mortes, então foi um negócio realmente bem feio lá. Mas eu acho que o que mais comoveu foi porque eram muitos universitários, né? Na época estava tendo uma calorada, se eu não me engano. Então, assim, a pessoal da universidade lá da região estava toda lá. Então, foi muito comovente. A universidade sentiu demais. Então, uma comoção muito grande pro município e pro Brasil também, né? Acho que vale destacar, sabe, também, que esse tipo de acidente, de incêndio, né, acontece todo dia, né? Eu acompanho alguns alertas de notícias de incêndio que, pô, casa pega, todo dia tem uma casa que pega fogo. A gente teve história recente aí de prédios que pegou fogo, né, lá no centro de São Paulo, aquele edifício que na época era abandonado, né, que pegou fogo, mesmo assim matou 7 pessoas. A gente teve outros edifícios também, o edifício Joelma, que foi um grande acidente também, que matou bastante gente. E a gente teve o Andraus também, né? O Andraus foi até um caso muito peculiar de sucesso na remoção de pessoas, né? Eu sei que é piloto de avião, esse trabalho de remoção no agrupamento aéreo conseguiu salvar, acho que centenas de pessoas, né? Então, são grandes eventos que marcam e por causa disso eu decidi convidar você para falar um pouquinho sobre a Boate Kiss. Sim. E aí, sabe, se você quiser falar mais ou menos o que aconteceu naquele dia, pode ficar à vontade. Então, vamos lá. É importante essa sua fala aí sobre essa questão do incêndio do edifício Andraus, né? Antes de iniciar efetivamente a fala sobre a Boate Kiss. Tranquilo. Isso. O edifício Andraus, por uma característica construtiva da edificação, muitas pessoas se salvaram, né? Existia, no término superior da edificação, uma laje, onde que o acesso por essa laje era por uma porta de aço. E as pessoas conseguiram acessar essa porta, passaram por essa porta e ficaram ali presas no edifício, mas no topo da edificação. Diferentemente do que aconteceu no edifício Joelma. No edifício Joelma, as pessoas não conseguiram acessar o topo da edificação, né? Então, elas não conseguiram, elas foram para a fachada da edificação. Os efeitos do incêndio, né, que basicamente são a fumaça e o calor, fizeram com que elas se arremessassem para fora do prédio. Muitas foram salvas pelas plataformas, né, pelas escadas do Corpo de Bombeiros, mas muitas também foram mortas, né? Já no edifício Andraus, pelo fato das pessoas fazerem um percurso diferente do percurso padrão que a gente tem que se realizar no abandono de um prédio, o abandono, ele deve ser feito para fora do prédio. Esse é o conceito da legislação de saída de emergência. A gente não tem que levar as pessoas para dentro do próprio prédio, né? Já no edifício Andraus, mesmo que as pessoas foram deslocadas, né, para dentro do prédio, ou seja, na laje do prédio, elas foram resgatadas posteriormente pelos helicópteros, né? Acho que, se eu não me engano, foram 8 helicópteros que se revezaram fazendo esse resgate ali no topo do prédio. Pois é. Né? Eu fiz até um levantamento a diferença de mortos, né? No edifício Joelma foi 187 mortes. No edifício Andraus foram 16. Então, assim, olha a importância de equipamentos de segurança relativamente simples, né? E o importante entender que o edifício Andraus, quando ele foi concebido, o arquiteto como engenheiro, é bem provável que ele não tenha pensado em fazer essa laje como uma fuga para essas pessoas que estavam nessa edificação. Mas por uma característica construtiva especial, essas pessoas conseguiram ser salvas, né? E aí a gente entra nos conceitos da segurança contra incêndio, que são as medidas passivas e ativas, né? Então, olha como que é importante a gente ter medidas já incorporadas à edificação, que são definidas como medidas de proteção passiva,
né, prontas já para serem utilizadas, mas não pela ação humana, não pela ação automática de um equipamento de segurança contra incêndio, né, mas pela própria constituição do edifício, o incêndio já por si só, ele se, ele se confina ou ele não consegue progredir. Isso, ou ele faz com que, da natureza dessa edificação, as pessoas tenham uma certa facilidade para realizar o abandono dessa edificação, mesmo, claro, tendo a origem do incêndio. Porque o incêndio, ele pode ocorrer, e aí ele vai ocorrer, não tem como a gente falar que o incêndio não vai ocorrer, porque a gente tem presença de carga combustível nas edificações, a gente tem o comburente, né, a gente tem o oxigênio presente na nossa atmosfera, né, e a gente tem o calor que é gerado, né, tanto na cocção de alimento, como também no aquecimento das edificações. Então, esse triângulo do fogo, né, que são essas três estruturas básicas, a gente está vivendo com ela diuturnamente. Então, incêndio pode ocorrer. A gente brincava, né, na pós de proteção de engenharia contra incêndio, que o processo de ignição é aleatório. A gente sabe que não é aleatório, mas a gente tem que considerar como aleatório para pensar em todas as possibilidades, ou no comburente ou no combustível, né? Então a gente precisa pensar em cortar esses três lados do triângulo, né? E a ignição, a gente brincava, ó, a ignição é totalmente aleatória. Pode acontecer, você nunca está pensando que poderia acontecer, mas alguém veio fumando no lugar proibido, escondido, e jogou uma guimba de cigarro no local escondido, que por coincidência tinha algo combustível, que aí desencadeou. Na verdade, a maioria dos acidentes acontecem por situações assim, né? A maioria não, né? Alguns acidentes acontecem por situações assim, né, sabe? E boa parte dos acidentes não acontece por um fato. Acontece por um alinhamento de fatos, né? De falhas, né? De falhas, aonde que a gente vem a ter um grande acidente. Claro, alguns sim, acidentes pode ser por um único fato, mas o próprio incêndio da Boate Kiss, agora a gente entrando, né, no assunto específico da nossa apresentação aqui, do nosso bate-papo, a Boate Kiss foi um exemplo, né, antes desse evento, a gente teve outros eventos muito parecidos, a gente teve um incêndio numa boate em Buenos Aires, anos anteriores, a gente teve um incêndio um país de primeiro mundo, né, onde que a legislação de segurança contra incêndio, como a cobrança da legislação de segurança contra incêndio, é super rigorosa, né, que é nos Estados Unidos a Boate Day Station em 2001, onde que mesmo com saídas de emergência muito bem dimensionadas, pessoas vieram a morrer, em torno de 100 pessoas vieram a morrer. Então, observem que os acidentes estão ocorrendo, né, as falhas humanas, como também as falhas tanto da fiscalização, como também das pessoas que trabalham no setor, às vezes não têm essa consciência de como que a gente, do risco que é você aglomerar pessoas, né? Porque quando a gente trabalha com aglomeração de pessoas, a gente tem que entender o seguinte, e ainda mais quando a gente fala em ambientes fechados, porque ambientes fechados a gente tem um certo problema a mais, né? Imagine que quando eu estou falando em um incêndio, eu estou falando de um incêndio em ambientes compartimentados e não compartimentados. Quando a gente está num ambiente compartimentado, a gente tem um problema da acumulação de fumaça nesse ambiente, né? Então, o calor ele fica retido dentro desse ambiente, né? E a gente tem o chamado feedback radioativo. A própria fumaça, em alta temperatura, ela aquece outros materiais combustíveis. Então, a gente tem um efeito praticamente cascata, utilizando uma terminologia de forma geral, assim. Então, um incêndio ele tende a crescer muito mais rápido do que um incêndio, por exemplo, de queima livre, fora, no ambiente aberto, né? E foi isso que aconteceu ali no incêndio da Boate Kiss, né? Se a gente for trazer para falar um pouco do incêndio da Boate Kiss, né? Inicialmente, o primeiro grande erro que houve ali, antes de ter o incêndio efetivamente, vamos pensar antes de ter o incêndio, a gente tem ali a presença excessiva de público para aquele ambiente, a gente tinha um excesso de público, né? A capacidade daquela boate não comportava aquele público que estava ali previsto. Isso pensando só em área, ou você já está incorporando saídas de emergência, ou
Qual que foi esse Então, critério? nesse caso, eu estou incorporando as duas situações, né? Eu estou Duas, né? incorporando tanto a área, porque a boate era liberada para 680 Ah, pessoas. entendi. No momento do incêndio, a gente tinha mais de 1.000 pessoas, né? O incêndio ocorreu em torno de 2 horas da manhã, Uhum. no auge da festa, né? Então, foi um momento de lotação praticamente máxima ali da festa. Então, antes de ter o incêndio, a gente já tinha uma condição desfavorável para aquele incêndio, né? Além disso, a gente não tinha saídas suficientes, mesmo para aquelas 680 Sim. pessoas, para esses tipos de estabelecimento, a gente sabe que a gente precisa ter, para o ambiente como um todo, a gente precisa ter mais de uma possibilidade de fuga, né? Claro que a legislação da época, é bom trazer isso também, né? A legislação da época, ela não reportava isso, ela não trazia isso Forma sobre clara, né? essa questão das rotas de fuga alternativas, né? Hoje a gente já tem isso na legislação do Espírito Santo. A própria Comissão Brasileira da ABNT, ela está realizando um estudo para publicar uma nova normativa de saída de emergência, aonde que agora, observe que a gente está falando de 2013, o incêndio da Boate Kiss foi em 2013, a gente está falando de 2021, a gente tem praticamente 8 anos e a gente não tem uma normativa brasileira aonde que foi feito um estudo e foi aprovado pensando em rever aquilo que aconteceu em 2013. Então, às vezes também a gente é bem lento para reagir a, a grandes incidentes, grandes acidentes, né? A gente tem até uma Então, pergunta basicamente, aqui sobre essa questão, mas depois eu falo. Pode avançar. isso. Então, antes de acontecer então um incêndio, a gente observa que as condições passivas, né, já estavam ali sujeitas a uma condição desfavorável. Da mesma forma, se a gente for pensar assim nos materiais de acabamento que estavam ali instalados, né, eles estavam incorporados ali àquela edificação. Quando eu falo em materiais de acabamento, pessoal, eu estou falando em materiais incorporados tanto no piso, como na parede, como no teto, né, como também no forro. Nesse caso, as boates, elas precisam, e isso é cobrado pelas prefeituras, a adoção de controle de ruído, né? E esse controle de ruído, às vezes, ele bate de frente com a segurança contra incêndio, né? Porque a maioria dos materiais que são utilizados são à base de poliuretano, à base de hidrocarbonetos, né? E a gente sabe que hidrocarbonetos, dependendo da composição, ele pode se tornar combustível onde que as chamas podem se propagar de forma rápida ou não. Isso vai depender da composição desse material. É, Ok? Da mesma forma, a produção de fumaça, né? Dependendo do material que a gente vai inserir ali no controle de material de acabamento, desses forros, esse material, se ele for incendiado, ele pode produzir muita ou pouca fumaça. Então, observe, antes do incêndio já existiam diversos erros ali, né, que estavam prontos para acontecer algo, né? E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, né? O show próximo ao palco, efetivamente ali a gente teve a utilização de um artefato de fogos de artifício, onde que hoje, na verdade, já era, aqui no Espírito Santo já era proibido, fogos de artifício dentro de boates é proibido, sempre foi proibido, mesmo os fogos considerados indoor, chamados frios, também é proibido, não é aceito esse tipo de fogos em estabelecimentos no interior de casas fechados, de né? shows, Uhum. locais fechados, exatamente. Então, foi ali próximo ao palco que na utilização desses fogos, né, esses fogos normalmente eles arremessam uma distância de 4 a 5 metros, são fogos que não têm uma distância de propulsão muito grande, mas era a altura efetiva do pé direito ali. O pé direito ele tem em torno de 3 a 4 a 5 metros, né? E o palco contribuiu, né? Teve a altura do palco também. Exatamente, o palco já era um pouco mais elevado, né? Então, a utilização desses fogos, desses artefatos explosivos, produziram faísca e foram em contato direto com esse controle de material de acabamento e revestimento, Pois né? Que era de base de poliuretano. isso aí é até interessante você ter falado, porque a gente encontra no mercado todo tipo de material isolante, né?
né, isolante de acústica, né? E eu acho que é um pouquinho também, é um pouquinho não, né? Na verdade, é responsabilidade do empreendimento que se pense. Antigamente a gente tinha um pouco menos isso, mas hoje está muito mais do que disseminado a importância de pensar na proteção contra, né, propagação de incêndio. E é nítido que materiais mais baratos são aqueles que não têm essa proteção. Mas hoje a pesquisa é tão grande sobre esses materiais que você consegue encontrar materiais que não propagam assim com uma eficiência muito grande, né? E lá, no caso realmente da casa da Boate Kiss, o material era assim o incêndio, né, pegava de uma forma tão fácil que culminou no que culminou. É importante que a gente entenda que o material que vai ter que ser utilizado é um material de controle de ruído, né, que atenda às condições acústicas do próprio município, mas ao mesmo tempo ele tem que atender também as condições de reação ao fogo. Né? Então, atender esses dois parâmetros é de suma importância para esse tipo de estabelecimento. Né? Quando você trouxe essa questão do preço, eu vou trazer agora uma situação prática, né, que eu cheguei a fazer uma vistoria, e aí em uma boate onde que a gente pediu, né, que o estabelecimento empregasse esses materiais, esse controle de material de acabamento e revestimento, atendendo à legislação hoje em vigor aqui no Estado do Espírito Santo, que é a nossa NT 21, né, que fala sobre o SEMAR. E o proprietário, ele foi, executou, e ele depois brincou com a gente, né? Ele falou o seguinte: capitão, o preço que eu gastei para fazer com que essa boate atendesse a legislação foi exatamente 3 vezes o valor do orçamento inicial. Né, que era um orçamento à base de quê? E eu perguntei para ele, qual é o material? Não, foi a base de poliuretano. Então, observa que a segurança, ela sim, ela tem seu valor, né? Mas se a gente também for trazer para uma boate igual a Boate Kiss, né? A gente sabe que, isso foi feito diversos estudos, onde que mostrava que em uma noite, lá na Boate Kiss, gerava-se em torno de lucro em torno de 90 a 100 mil reais. E aí a gente está falando que o custo de implantação de um sistema desse em torno de 30 a 40 mil reais. E também às vezes a gente questiona, né? Pô, será que isso é caro? Caro até que ponto, né? Se é uma segurança necessária, garantidora, né, em situações especiais das vidas das pessoas, né? Então a gente tem a percepção de risco, né, que a gente tem, e a cultura de prevenção que, enfim, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas que realmente não está tão desenvolvida, né, aqui. Exatamente. Voltando ali para o incêndio, né, trazendo à tona essa questão do incêndio, a gente teve outros problemas, como também o funcionamento do extintor. O extintor estava ali do lado do palco, foram tentar fazer o uso, mas ele não tinha a pressão suficiente para fazer com que o agente extintor, né, o extintor de CO2, chegasse com uma certa pressão para controlar aquele princípio do fogo que estava acontecendo ali no controle de material de acabamento e revestimento, do poliuretano. Né? Isso aí foi um outro erro que ocorreu. Né? Ao mesmo tempo que a boate, a partir do momento que as pessoas perceberam que existia um incêndio ali dentro, né, houve uma falta de comunicação muito grande entre os seguranças que trabalhavam nessa boate. Né? Pessoas que estavam ali próximo do palco não informaram para os seguranças que estavam ali na porta que existia um incêndio e as pessoas deveriam realizar o abandono o mais rápido possível. Quando a gente está falando em incêndio, pessoal, incêndio ainda em local de reunião de público, a gente, trazendo um pouco agora para a norma de saída de emergência, a gente trata esse tipo de ambientes como um ambiente de abandono simultâneo, onde as pessoas vão ter que realizar o abandono de forma imediata. Né? A estratégia de abandono é o abandono simultâneo. Né? As pessoas têm que sair naquele momento. Todas as pessoas vão ter que sair naquele momento. Então você tem um tempo, como também você tem que ter larguras efetivas, de forma que as pessoas abandonem de forma segura, sem que os efeitos do incêndio, nesse caso a fumaça e o calor, venham atingir essas pessoas. Né? E aí quando você tem o segurança que retarda esse abandono,
Ou seja, ele chega e fala assim, não, vocês não podem sair, vocês têm que pagar, né? Onde que essa falta de comunicação, ela fez com que muitas pessoas que poderiam ser salvas, né? Muitas pessoas, com certeza, não estou falando que não iria morrer gente, mas essa ação ali poderia também ter salvo muitas pessoas se o abandono fosse feito de imediato. E com certeza culminou também já no pisoteamento, né? Aquela aglomeração, o pessoal querendo sair e não conseguindo, aquele empurra-empurra, acabou que muitas pessoas morreram por causa de pisoteamento. Eu não sei se você ia falar, nessa loucura, assim, houve uma falha também de sinalização, né? De saída de emergência, que Isso. o pessoal acabou saindo, não estava conseguindo sair de um lado, ou a vazão, o fluxo estava muito lento, acabou indo para o banheiro, né? Teve essa situação. Então, a gente teve uma situação ali também que esse material de acabamento é uma coisa até interessante que a gente poderia estar discutindo numa situação a mais, né, atípica ali. Quando a gente fala em controle de material de acabamento, se a gente for ver a legislação que fala sobre o controle de material de acabamento, basicamente a gente trabalha com a NBR 9442, né, que é uma NBR que fala sobre fala sobre essa quantidade de fumaça, como que deve ser feita essa propagação de chamas, né, mas ela não cita uma questão que é muito importante, que é a questão da qualidade da fumaça, a tipologia da fumaça, né? E essa fumaça do material que é queimado pelo poliuretano, a gente tem uma emissão de um material, de um gás muito nocivo, um gás muito nocivo, que é a base de cianeto. Né? Qual o problema do cianeto? O cianeto, ele consegue se assimilar muito fácil com uma enzima da própria hemácia, né? Evitando com que o próprio oxigênio, né, que está disponível venha a fazer essa ligação com a hemácia, evitando que levar, né, fazendo que a hemácia, no caso, ela vai realizar esse transporte para acontecer a oxidação e normalmente ter as queimas ali, fornecimento de energia para a célula, e a gente tem esse problema, ou seja, a pessoa começa a se tornar, ela fica asfixiada, né, pelo fato de não ter acesso ao oxigênio. Né? Então, o cianeto foi um grande problema que estava nessa fumaça. Então, as pessoas, o que fizeram? Elas começaram a respirar, e eles falam que em torno de 5, 6 inalações dessa fumaça, a pessoa já começa a perder os sentidos. Então, não foi exatamente ali o que aconteceu ali, foi que as pessoas iam chegando próximo à porta, iam desmaiando, muitas buscaram um local, o primeiro local que elas entendiam como seguro, que foi o banheiro, né, do lado esquerdo, que era uma área fria. E tinha uma luz, né, eu acho que tinha uma iluminação maior e o pessoal achou que era... Exatamente, que também a gente pode falar um pouco da questão da sinalização de emergência, né? Sinalização de emergência, ela deve também funcionar, ela deve orientar da mesma forma que a iluminação de emergência e sinalização de emergência, que são sistemas diferentes, mas eles se complementam. Eles têm também a finalidade de fazer com que as pessoas abandonem essa edificação. Né? E aí a gente teve esse problema, onde as pessoas inalaram, e aí elas começaram a desmaiaram próximo da porta, e formou aquele efeito tampão, onde as pessoas não conseguiam passar, não conseguiam vencer aquelas pessoas que estavam ali na porta, e aí elas ficaram presas. Quem conseguiu passar de forma anterior, conseguiu se salvar. Né? Muitos também sofreram depois, em torno de 100 a 150 pessoas, não lembro o valor exato, mas foram depois para o hospital e precisaram ter um tratamento muito especial por ter inalado aquela fumaça. É até, né? até interessante, sabe, você ter falado da questão quando as pessoas, aquela multidão chega na porta naquela porta de saída mesmo, né? E a quantidade de gente é tão grande que as pessoas ficam presas naquele afunilamento, né, de pessoas, e aí ninguém consegue sair. É algo assim, eu que estudei um pouco isso, existem até alguns recursos que existe modelagem, né, que você faz uma modelagem de quantas pessoas conseguem sair naquela situação, e as pessoas tentam criar um artifício para que ela seja mais eficiente. Uma das que eu vi, não sei se você chegou a ver alguma vez, foi de um trabalho que o
que o profissional ele colocava uma haste, assim, tipo, a 1 metro da saída, a 1 metro ou meio metro, eu não lembro agora a distância. E aquela haste, né, aquele poste ali, ele fazia com que o fluxo meio que criasse como fosse um fluxo laminar, né? Então, isso faria com que a evacuação fosse muito mais eficiente. Então, assim, não é apenas a gente, sim, hoje a gente tem que ter uma porta de saída, mas uma saída de emergência, mas até que ponto aquilo é 100% eficiente, né? Então, assim, o estudo continua, acho que é algo eterno, né? Não tem conhecimento. Da mesma forma que esses dispositivos, né, que são chamados dispositivos balizadores, né, que eles fazem com que o fluxo, às vezes até turbulento mesmo, as pessoas uma em contato com a outra, ela começa a interromper a passagem, diminui a velocidade de abandono. A velocidade de abandono é um fator muito interessante, né, que é avaliado em diversas teses de doutorado, existem diversos estudos, né, a gente tem até um estudo da doutora Rosária Oni, onde que a tese de doutorado dela é exatamente isso, avaliar as saídas de emergência, buscando os diversos estudos no mundo, né? E aí ela traz muito essa questão aí da velocidade. E alguns estudos mostram que a velocidade no abandono próximo à porta tende a zero, a velocidade de abandono. E é mesmo, porque se a gente juntar várias pessoas ali próximo, a gente observa que as pessoas vão se aproximando com uma certa velocidade, podendo chegar até 2,5 metros por segundo. Só que quando chega a próxima porta, ela vai em algum momento parar. Né? A velocidade chega a zero. Né? Não estou falando que o fluxo de pessoas na saída vai chegar a zero. Ele pode chegar a zero, igual aconteceu ali na Boate Kiss, né? Que a gente teve uma interrupção, um fechamento, uma vedação por pessoas, aonde que as outras pessoas que estavam atrás, elas não conseguiram atingir o local seguro. Né? Que o local seguro, e é importante trazer isso, né? O local seguro, para um incêndio, de acordo com a legislação brasileira, de acordo com a legislação americana, diferente de outras legislações do mundo, o local seguro é fora da edificação. É em um local aberto, né, na área externa, onde que a pessoa não vá sofrer os efeitos do incêndio. Esse é o local seguro. Então a gente tem que fazer com que essas pessoas ali dentro inseridas em um local de risco, né, porque elas vão estar assim no local de risco, um local de aglomeração de pessoas, onde que a gente tem uma densidade populacional relativamente elevada, onde que às vezes a gente vai encontrar de 2 a 3 ou até 4 pessoas por metro quadrado. Isso, claro, vai depender hoje as legislações no Brasil trabalham com 3 pessoas no máximo por metro quadrado, que é a legislação de São Paulo, né? Mas se nesse caso ali da Boate Kiss, a gente sabia que pela área a densidade populacional estava em torno de 4 pessoas por metro quadrado. Você estava ultrapassando até a densidade recomendada. Não existia essa densidade. Nossa densidade não é recomendada em nenhuma normativa no Brasil, entendeu? Então, isso gerou também um outro problema, da dificuldade do tempo, a velocidade com que as pessoas iriam realizar esse abandono ali na boate. Bacana, cara. Realmente foi uma dezena de fatores aí que contribuiu para a quantidade enorme de mortes, né? Infelizmente, deu no que deu. E aí, cara, a gente tem até algumas perguntas aqui, sabe? A gente já até conversando aqui, a gente viu a Tayana Gomes, ela perguntou como poderia ter sido evitado, né? Então, assim, na verdade, é um compilado de tudo que deu errado, né? Acho que se você puder complementar. Como que... Se a gente for chegar e falar o seguinte, o que a gente primeiro tem que se pensar? Eu quero uma boate segura. Vamos pensar assim, eu quero uma boate segura. Primeiro, vamos lá, a gente tem que pensar na questão uma edificação por si só, ela não pode ser construída de qualquer forma. A gente tem que ter um projeto técnico. Né? E nesse projeto técnico é importante que exista uma compatibilização de projetos. Isso é fundamental. Então não adianta nada o arquiteto chegar e falar o seguinte, eu vou fazer isso, eu vou fazer a cobertura mais linda, eu vou fazer o piso mais lindo, eu vou colocar o balcão mais lindo, se ele não sentar com o engenheiro responsável, né, pela segurança contra incêndio. Da mesma forma, pessoal, eu estou falando, claro, a gente está trazendo à tona aqui um incêndio, mas existem outros profissionais que devem participar dessa compatibilização desse projeto, como o engenheiro eletricista, né, como o engenheiro que vai
tratar sobre a questão hidráulica dessa boate, né? E os outros diversos profissionais, né? Então, esses profissionais têm que sentar, levar à tona aí o que cada um precisa para que ele atenda as legislações, como também atenda o intuito de buscar lucro. A gente não pode esquecer disso, porque os empreendimentos não surgem de nada. Eles surgem porque tem um empresário que quer abrir um negócio e ele quer lucro. Então, juntando essa compatibilização dos projetistas, dos profissionais, juntamente com o empresário, e aí você vai ter, no final, o quê? Um projeto seguro. Um projeto seguro. Ok. Tendo o projeto seguro, esse projeto ele tem que contemplar as medidas de segurança para essa boate. Para cada boate, para cada tamanho de boate, hoje a legislação traz diversas medidas de segurança. Eu vou citar algumas, né? Como, por exemplo, os extintores de incêndio. Requisitos mínimos, né? Requisitos mínimos, extintores de incêndio, uma boate tem que ter sinalização de emergência, iluminação de emergência, saída de emergência dimensionada para o público da boate, né? Não a saída de, não ao contrário, né? Você limita o público, por causa da saída. Não, então é importante que a gente entenda isso. Dependendo da edificação, existe a necessidade de a gente ter o sistema de chuveiros automáticos. Aqui no Espírito Santo hoje, todos os locais de shows que tenham mais de 2.500 pessoas, claro, edificações permanentes, já se exige o sistema de chuveiros automáticos, né? A gente também tem que ter um controle das fontes de calor, né? Se você, por exemplo, vamos considerar que você tem ali um local de cocção de alimento, e aí você vai ter o fornecimento de gás. Pô, como que é feito esse fornecimento de gás? Porque ali pode ser um ponto, né, de um princípio de fogo. Aí as instalações elétricas, elas foram bem dimensionadas? Existe o sistema de controle, tanto as fiações que levam energia para os seus pontos de iluminação, e a gente sabe que, como também o sistema de ar-condicionado, os disjuntores, eles estão bem dimensionados para aquela estrutura elétrica. Então, tudo isso faz parte de uma condição. A gente teve um incêndio, isso aí, olha que engraçado, a gente teve um incêndio antes da Boate Kiss, em uma boate aqui no estado do Espírito Santo, né? A gente vai citar o nome, claro. Acho que um ano antes, essa boate pegou fogo, foi toda destruída essa boate, por um incêndio no sistema de ar-condicionado. A perícia do Corpo de Bombeiros foi lá depois, fez a verificação, conseguiu a câmera do local e viu lá o princípio do incêndio acontecendo onde? No sistema de ar-condicionado, e toda a boate foi perdida. Então, observe, o erro foi onde? Foi no mau dimensionamento do sistema elétrico. Né? Então, basicamente, tendo as medidas de segurança, terminando a resposta, né? Tendo um bom projeto, executando esse projeto, instalando essas medidas de segurança, né? Instalando também o controle de material de acabamento e revestimento, a gente vai ter um local seguro. Ok? Show. É isso aí, cara. E assim, e você falando sobre projeto, a etapa que você mais trabalha para economizar no futuro, né? Exatamente. E nada disso dá certo se você não tiver uma manutenção adequada, né? A manutenção é muito mais barata do que qualquer construção, do que qualquer correção que você tenha que fazer. Então, se você já tem um sistema, contrate um profissional adequado para fazer a vistoria anual, dependendo do equipamento. Então, assim, são coisas que têm pouco custo e que, no final das contas, você garante a efetividade, né? A efetividade do sistema. E aí, sabe, tem mais uma pergunta aqui, que aí a gente fala um pouquinho sobre riscos, né? Quais são os maiores riscos em locais com aglomeração de pessoas? Aí, seja em ambientes fechados ou abertos, e aí eventos de grande porte. Quais são os principais riscos que você vê na vistoria que você fazia na época? Então, eu acho que é até bom fechar um pouquinho a resposta anterior, né? Que a gente falou do projeto, a gente falou da compatibilização, falamos das medidas de segurança que devem ser implementadas, mas também existe a responsabilidade de quem? Do proprietário, porque a partir do momento que ele vai usar aquele ambiente, ele tem que ter a garantia, como também a responsabilidade, né, de aceitar que aquela boate, como aquele negócio dele, foi liberado para um certo número de pessoas. Né? Então, a gente não pode ter essa extrapolação desse número de pessoas, porque se a gente tiver extrapolação desse número de pessoas, a gente já vai voltar
a estar em uma condição insegura. Né? Então, isso é muito importante também, porque às vezes você tem uma boate perfeita, né, com todas as condições, mas a gente vai ter uma superlotação. Se a gente tiver um evento adverso, esse evento adverso pode ser o próprio incêndio, claro que a gente está falando do incêndio, a gente está trazendo à tona aqui a questão da Boate Kiss, mas a gente também pode ter um tumulto. E aí sim vem a problemática do pisoteamento, né? Onde que as pessoas vão querer sair. Imagina se você tem ali uma arma, uma pessoa vem abrigar, puxe uma arma dentro da boate, essa boate está super lotada. Essa boate, já aconteceu também no Espírito Santo, né? Que já aconteceu. E essas pessoas venham a sair de forma rápida, uma tropeça, e aí vem o efeito manada passando por cima dessas pessoas. E a gente também vai ter um evento adverso onde pessoas podem vir a sofrer, né, com esse fenômeno, né? E aí, respondendo a sua pergunta agora sobre essa questão dos riscos que a gente mais observa, né? Então, hoje, a gente tem as boates funcionando, todas elas que passam por vistoria, a gente tem ali um profissional, um agente do Corpo de Bombeiros, que verifica todas as medidas de segurança, né? Então, essas medidas de segurança são avaliadas por esse agente, são verificadas se estão atendendo ou não estão atendendo a legislação de segurança contra incêndio, né? Mas, estilo assim, sendo bem grosseiro aqui, a gente observa que o controle de material de acabamento, o material que é fixado, né, tanto nas paredes como no teto, principalmente no teto, né? Eu falo principalmente no teto, porque o teto é o local onde que o calor ele fica mais engessado ali dentro de um compartimento, né? Porque é da natureza do incêndio a gente ter a subida dos gases quentes, eles se aglomerando junto ao teto, formando aquele colchão de fumaça, e a uma certa temperatura esse material pode entrar no seu ponto de ignição. E ele pode, sim, entrar em chamas sem um contato com uma outra chama. Isso é muito importante que a gente entenda isso. Né? Então, o material de acabamento é um erro assim, muito peculiar que a gente encontra. Né? É um risco, e além disso, é um risco também comum. muito. É muito comum? É muito comum, estilo assim, ainda mais nas casas de shows irregulares, ou casas de shows clandestinas. Né, que a gente recebe a demanda, claro, as que as pessoas querem fazer de forma ordeira, querem ter o licenciamento junto ao Estado, junto ao município, esses não, esses eles já seguem o roteiro para conseguir a liberação de forma correta. Mas a gente tem que entender que o Estado, às vezes, não consegue abraçar tudo, né? E nesses locais clandestinos, quando a gente recebe essas denúncias, que a gente encontra as piores situações. Situações onde a gente não tem saídas de emergências bem dimensionadas, onde o controle de material de acabamento não está bem colocado, ou material irregular. A gente também tem falta de equipamentos de segurança básicos, como, por exemplo, sinalização de emergência, iluminação de emergência e o próprio extintor de incêndio, né? Dependendo da edificação, a gente tem a necessidade também de ter o sistema de hidrantes, né, que é aquele equipamento que fica ali, uma mangueira conectada, um dispositivo para ser utilizado no princípio do incêndio. Então, esses são os problemas mais encontrados nas boates aqui do estado do Espírito Santo. De forma geral, então, Sávio, pelo que você falou, as boates que estão regularizadas com o Corpo de Bombeiros possuem... porque aqui a gente puxa duas outras perguntas, né? Primeira, como é que o usuário dessas casas de shows, assim, elas sabem que aquele empreendimento está de acordo com as normas de segurança? Essa é uma. E aí a segunda, que é um pouquinho que você falou, eu acho que de forma geral a situação do Espírito Santo aqui se divide em dois grupos, né? Um que está com alvará tudo certinho, vistoria, e outro que não está, né? Me explica aí mais ou menos a sua percepção. Então, para mim, capitão do Corpo de Bombeiros, tudo está regular, porque se tiver irregular, a gente vai ser obrigado a ir lá fazer a vistoria. Mas claro que a gente sabe que existe as casas de shows irregulares, né? A gente sabe, e sabe no sentido de tem, não tem como falar que não tem. Né? Mas a sua pergunta é interessante, porque hoje, pelo menos o cidadão capixaba, ele pode acessar hoje o CIAT,
é uma ferramenta no próprio site do Corpo de Bombeiros. Ali tem consulta de alvará, um campo de consulta de alvará, onde que a pessoa pode acessar, colocar o nome da boate, ela vai ter informação se essa boate está regular, se ela vai estar irregular. Se ela estiver irregular, tem informação da capacidade máxima de público dessa boate, além de informações que o vistoriador entendeu como importantes, que ele colocou ainda nas observações para aquela boate. Então, são informações importantes, onde que qualquer cidadão pode acessar. É tanto que hoje a imprensa, como também o Ministério Público, os órgãos de fiscalização, né? Não, a imprensa não é um órgão de fiscalização, mas, na verdade, ela fiscaliza mais até que os órgãos de fiscalização, né? Mas os órgãos de fiscalização, de uma forma geral, as prefeituras municipais, eles acessam o SIAT para ter essa informação junto ao Corpo de Bombeiros. Né, e realizar as suas fiscalizações mesmo, né? Então, por exemplo, às vezes o alvará do Corpo de Bombeiros, ele se vincula a um outro alvará, né? Então, por exemplo, para você ter o ABITS, né, que é a liberação da prefeitura, a própria prefeitura solicita o alvará do Corpo de Bombeiros. Às vezes a vigilância sanitária, ela solicita o alvará do Corpo de Bombeiros. Às vezes uma agência regulamentadora, né, como por exemplo a ANP, ela exige o alvará do Corpo de Bombeiros para ter a sua licença. Então, esse acesso está ali no site do Corpo de Bombeiros. E eu acho que tem a obrigação também de deixar isso visível, né, ao público. Exatamente. Né? Exatamente. Essa informação desse alvará ele deve estar ali na chegada, como também a informação de capacidade máxima de público, ela fica ali normalmente na chegada, tem um tamanho padrão, o alvará, necessariamente ele não fica ali exposto, ele vai ficar, se a pessoa... A gente fala que ele tem que ficar exposto aonde? Pode ser até na área administrativa, mas para quê? Para que se o agente fiscalizador for lá fazer uma vistoria, ele tem que ter acesso de forma rápida a esse alvará. Né? Mas a informação da capacidade de público ela deve estar disponível para todos os ocupantes da boate. Isso é importante. Interessante. Entendeu? E eu acho que cabe também ao próprio usuário, né, tem que pegar um pouquinho da percepção do entorno, né? Era uma coisa que a gente sempre discute, né, com os usuários de qualquer empreendimento quando a gente faz um treinamento com uma empresa. A pessoa que for adentrar no estabelecimento, qualquer estabelecimento que seja, já identifica as saídas de emergência, né? A primeira coisa que eu lembro é do avião. A aeromoça lá fala os locais de saída de emergência. Então, em todo local que a gente entra, ter aquele costume de, se acontecer qualquer coisa, se eu precisar sair com velocidade, eu vou seguir aquele caminho. Se eu for no banheiro e acontecer alguma coisa, quando eu estiver no banheiro, para onde eu vou? Como é que eu vou sair? Então, assim, prever a sua ação em uma situação de emergência, né? E pegar também alguma situação irregular, que você veja, aquilo ali tá, imagina faísca saindo do ar-condicionado. Então, não custa nada você falar com o proprietário e eventualmente fazer uma denúncia ao Corpo de Bombeiros, né, sabe? Eu não sei qual que é a dificuldade de fazer uma denúncia, não sei se você sabe orientar como é que faz denúncia. Então, hoje a denúncia está muito facilitada, né? Dentro do próprio acesso que a gente falou inicialmente para você, que é a questão dentro do SIAT, existe lá um campo também de realizar a denúncia. Né? Antigamente a denúncia era via 181, então a pessoa ligava via 181, então ia lá para os CIODs, dos CIODs eles mandavam para o bombeiro, o tempo de resposta não era tão desejável. Hoje não, hoje é muito fácil, você entra ali no SIAT, existe o campo fazer denúncia, e aí o bombeiro vai ao local de imediato, praticamente na mesma semana existe uma equipe de fiscalização, ela vai verificar se aquela denúncia é pertinente ou se ela não é pertinente. Porque existem muitas denúncias também que não são pertinentes, né? A pessoa faz uma denúncia, e quando a gente chega lá, a gente não tem esse problema. Mas falando um pouco dessa estratégia, da estratégia de percepção de risco, isso é muito importante. A gente tem que saber perceber isso. Né? Claro que a gente não é treinado, a gente não foi educado, né, na nossa infância. Né? Claro, eu tive uma educação posterior quanto a isso. Eu mesmo falo que não tive essa educação quando criança, de perceber um risco, saber o que é efetivamente um incêndio, o que ele pode provocar, qual que é a ação que eu devo tomar, o que esse fenômeno incêndio pode provocar numa edificação e como que eu posso sair dela, né?
Um fato simples, né? Saber que a Conceito fumaça simples. sobe, saber que a fumaça sobe, que se você abaixar um pouco, você não vai estar em contato com a fumaça, Exatamente. não vai estar em contato com os gases quentes, né? Antes mesmo, foi aquilo que você falou perfeito, de forma perfeita, antes de você entrar nesse ambiente, verificar onde que estão as saídas de emergência, se existe mais de uma saída, se existe mais de uma possibilidade de abandono, né? Existe também uma definição muito bacana que a gente chama de rotas de fuga alternativas, até que ponto que a gente pode considerar uma saída em relação à outra, a gente pode considerar ela alternativa da outra, né? Então, isso, claro, tudo é verificado nos projetos de avaliação do Corpo de Bombeiros, mas é importante que a gente, né, como pessoa, cidadão ali dentro, a gente perceba isso, né? Perceba os riscos e também pense, ó, tô aqui, tô curtindo a festa, né? Tô aproveitando a festa, mas se tiver o princípio do incêndio, por onde que eu vou? Qual o caminho, né? E é legal a gente ter essa noção, né? Para realizar esse abandono o mais rápido possível. Mas isso daí, sabe, acho que a gente vai entrar aqui no último tópico, que é realmente de cultura prevencionista, né? Não sei se você teve experiências aí de percepções em população do exterior. A gente vê, né, no jornal, quem estuda um pouquinho, a gente vê, por exemplo, a população do Japão. Na última vez que eu fiz um textinho, na verdade, não fiz nenhum textinho, eu fiz um post no LinkedIn de um treinamento de evacuação, de emergência, com criancinhas de 4 anos, cara. É algo assim, para a gente é Sim. inimaginável. Aí eu fiquei até surpreso que me comentaram nesse post que em algumas escolas aqui já existe esse tipo de ação, né? Então, assim, a minha pergunta para você é a seguinte: qual que é a sua percepção sobre a cultura prevencionista aqui no Brasil e no Espírito Santo? E o Então, que que você acha? Qual que é a sua solução, as suas ações para melhorar isso? a sua pergunta é muito boa, porque eu fiz uma visita nos Estados Unidos, na NFPA. Isso foi em 2011, se eu não me engano, foi em 2011. Aí, a gente Só foi, explicando aí, a NFPA a NFPA é um na verdade, instituto, né? É um instituto americano que na verdade, é é uma associação, associação, isso. né? A Associação Americana que publica a maioria das legislações na área voltada à segurança contra incêndio, como também a outras legislações, Normas técnicas. normas técnicas voltadas a essa área de risco, né? E quando a gente chegou lá para conhecer a própria NFPA, e a gente levou a nossa legislação, que a gente tinha apenas mudado em 2009, né? A mudança no Espírito Santo aconteceu efetivamente em 2009. As normas nossas buscaram muitas normativas de São Paulo. Quando a gente levou para conversar com os americanos, aí tinha um mapa do mundo, mostrando aonde que eles consideravam que existia uma cultura de segurança contra incêndio, né, e aonde que não existia. O Brasil era considerado um país que não existia cultura de segurança contra incêndio. Então, observe, tem Interessante. outras pessoas estudando a gente, literalmente estudam e sabem muito mais do que a gente. E é isso que eu sinto. Eu acho que hoje a gente não tem uma cultura de prevenção, tanto quando a gente fala prevenção, é importante entender que a prevenção, existe dois conceitos, né? O conceito de prevenção, que às vezes se confunde com o conceito de proteção. Né? O que o bombeiro faz efetivamente é o conceito de proteção, que é exigir das edificações medidas passivas e ativas. Agora, a prevenção, ela é muito mais do que isso. É você ensinar nas escolas os procedimentos de abandono às crianças, enraizar uma cultura de prevenção para as futuras gerações nas escolas mesmo. Né? Porque a gente sabe que a gente vai ser muito difícil alterar essa cultura nos adultos. Mas por Isso. que não alterar isso nas crianças, né? Fazer, por exemplo, políticas de medidas de ações corretivas nas edificações também são ações consideradas preventivas, mas trazendo, né, a minha resposta mais ao que você perguntou, né, para não fugir um pouco do tema, a gente não tem, né, uma cultura de prevenção. A gente tem alguns pontos focais, né,
que estão sendo estabelecidas, algumas escolas que ensinam, né, algumas escolas particulares. Dentro do próprio Corpo de Bombeiros, a gente tem um estudo, dentro do próprio batalhão, o primeiro batalhão do Corpo de Bombeiros, tem um trabalho muito bem feito, sendo feito hoje, onde que o próprio Corpo de Bombeiros está fazendo esse treinamento dentro das escolas públicas, né? Mas é um projeto inicial que a gente vai tentar expandir para o estado todo, futuramente. É um projeto piloto, né? Mas a gente não tem, efetivamente a gente não tem uma cultura de prevenção, né? As pessoas não são treinadas para isso. Né? Uma da legislação que mudou, né, depois do incêndio da Boate Kiss, eu esqueci o nome da lei agora que saiu, que trata sobre as questões de segurança e de proteção contra incêndio, mas ele conta em um dos seus artigos que as universidades e as escolas precisam ter no seu currículo escolar informações sobre proteção contra incêndio. Não dá detalhes, exatamente, né? Não dá detalhes e teoricamente todas as instituições de ensino deveriam ter isso. Mas como não funciona como gostaria, né? Nem sempre isso é verdade. Mas existe isso. Isso foi, pelo que eu me recordo, isso foi uma grande mudança, né? Um ganho, né? Mudança. Exatamente. Isso aí, na verdade, a lei, se eu não me engano, é 13.425, é a lei federal de 2017, foi sancionada pelo presidente Temer, e esse item é o artigo 8º da lei, que fala sobre a questão da formação dos profissionais, tanto os técnicos na área de engenharia, como também de arquitetura, que eles devem ter na sua grade curricular o assunto voltado à segurança contra incêndio. Só que olha que engraçado, a lei ela é muito bacana, ela traz à tona que esses cursos devem ter isso, só que ela não fala a quantidade de horas, ou seja, a maioria das escolas, o que elas estão fazendo? Elas estão ministrando uma palestra, uma palestra com um profissional, um engenheiro civil, imagina, um engenheiro civil. Pelo menos era para ter uma matéria optativa, não sei, algo do tipo, mas uma palestra já atende os requisitos da lei, né? Então, eu mesmo dou palestra em diversas universidades aqui para atender esse artigo da lei. Então, esse artigo da lei. Mas é muito pouco, mas é importante porque é algo que veio... Essa lei, na verdade, é uma lei que é chamada a Lei da Boate Kiss, né, trazendo à tona o nosso assunto, Lei da Boate Kiss. Ela é uma lei muito boa porque ela trouxe responsabilidade para os prefeitos municipais. Isso foi algo muito bacana. Né? Eu acho que essa lei se resume basicamente neste item. O principal ganho, né? O principal ganho, onde que se os municípios, mesmo que seja de interior, se eles não obrigarem um alvará do Corpo de Bombeiros, ou se eles não criarem um setor técnico dentro da prefeitura para estabelecer a emissão de alvarás para locais acima de 100 pessoas, né, caso venha a ter um acidente, ele vai ser responsabilidade por improbidade administrativa. Então, é algo que veio à tona, onde que os municípios, o Ministério Público cobrou aqui no estado do Espírito Santo, 78 municípios, e boa parte dos municípios já correram atrás, já fizeram convênio com o bombeiro, já começaram a cobrar o alvará. Então, foi uma lei que trouxe esse ganho para a sociedade. Foi o maior ganho que a gente teve, né, com a promulgação dessa lei. Infelizmente, a gente aprende com os nossos erros, né? A gente não consegue aprender com os erros dos outros em outros países, né? A gente tem que sofrer na pele para realmente mudar, né? Flávio, eu tenho mais uma meia dúzia de perguntas aqui, cara, mas o nosso combinado era 1 hora. Queria agradecer aí de antemão o seu tempo. Foi muito proveitoso para mim e com certeza para o pessoal aí que acompanhou. Quem não conseguiu assistir a live aqui, vou deixar no IGTV, com certeza vai ser muito proveitoso para os profissionais. E deixo aqui o meu convite, sabe? Eventualmente, se a gente tiver um assunto bacana, se você tiver um assunto legal que a gente pode discutir, a Avod é uma empresa que trabalha com o gerenciamento de riscos, né? Aí seja industrial, corporativo, a gente tem o canal aberto para discutir sobre isso.
muito obrigado. Se você quiser deixar uma palavra final aí, uma saudação para alguém, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, André, a você, a sua empresa, né, a Void. Estamos disponíveis, eu acho que passar essa informação, a gente, a todo dia, eu falo que todo dia eu estou aprendendo alguma coisa, todo dia eu estou estudando, e é um assunto que realmente eu sou apaixonado, que é a área de segurança contra incêndio. Né? Então, esse é o tema, literalmente sou apaixonado. Né? Então, estou disponível para qualquer nova live, se você quiser me acionar. Bacana. E a orientação que eu posso passar para as pessoas que forem ouvir, se forem numa boate, pelo menos acessem, se for aqui no estado do Espírito Santo, pelo menos acessem o SEAT, verifiquem se essa boate possui as medidas de proteção, se um agente de fiscalização do Corpo de Bombeiros foi lá e verificou se essa edificação possui as condições para funcionar daquela forma, né? E aí sim, você vai estar num local com relativa segurança, né? Você vai para um local com relativa segurança, não expondo sua vista ainda. Ok? Bacana. Valeu, um grande abraço. Sávio, obrigado, viu? Uma boa noite aí para você e para a galera aí que está acompanhando. Falou, um abraço, boa noite. Até mais. Até mais. Tchau.